Se você é uma pessoa de bom coração, se inscreva no canal, pois parte da renda que ele nos gera, doamos para a instituição Mão Amiga, onde ajudamos crianças de baixa renda a se alimentarem. O silêncio na sala do advogado era ensurdecedor. Maria sentia suas mãos tremendo enquanto observava o irmão Carlos ajustar a gravata pela terceira vez em 5 minutos. Ele sempre fazia isso quando estava nervoso, mas hoje havia algo diferente no ar, uma tensão que cortava como lâmina. O Dr. Henrique, advogado da família há mais de 20 anos, abriu lentamente o envelope lacrado que continha as últimas vontades de seu pai. Carlos se inclinou para a frente na cadeira de couro, os olhos brilhando com uma ansiedade mal disfarçada. Maria conhecia aquele olhar. Era o mesmo que ele tinha quando criança, esperando para abrir os presentes de Natal. Mas desta vez não se tratava de brinquedos. Tratava-se do império que seu pai construiu ao longo de 40 anos de trabalho árduo. 3 empresas prósperas, dezenas de funcionários, milhões em faturamento anual. Tudo estava prestes a ser decidido naqueles papéis amarelados. Eu, Roberto Silva Mendes, em pleno gozo de minhas faculdades mentais. Começou a ler o Dr. Henrique, sua voz ecoando pelas paredes forradas de livros jurídicos. Maria fechou os olhos por um instante, lembrando-se da última conversa que teve com o pai. Ele estava fraco, conectado aos aparelhos do hospital, mas seus olhos ainda tinham aquela determinação que ela conhecia tão bem. Filha, ele havia sussurrado, agarrando sua mão com força surpreendente. Quando chegar a hora, você vai saber o que fazer. As empresas Silva Mendes Lítida, Silva Construções e Mendes Participações ficam integralmente para meu filho Carlos Eduardo Silva Mendes. As palavras do testamento ecoaram como um martelo batendo na bigorna. Carlos não conseguiu disfarçar o sorriso que se formou no canto de sua boca. Ele se recostou na cadeira, como se finalmente pudesse respirar depois de prender o ar por anos. Maria sentiu o estômago se contrair. Não era surpresa. Ela sempre soube que este momento chegaria, mas ainda assim doía. Mas então algo dentro dela se moveu. Uma força que vinha das profundezas de sua memória, das palavras que seu pai havia compartilhado com ela nos últimos dias de vida. Palavras que mudaram tudo o que ela pensava saber sobre a família, sobre Carlos, sobre a própria natureza humana. Maria se levantou lentamente, interrompendo a leitura. Dr. Henrique, preciso dizer algo antes de continuarmos. O advogado olhou por cima dos óculos surpreso. Carlos franziu a testa. Maria, deixa o homem terminar. Temos outros assuntos para resolver. Mas ela não se intimidou. Durante anos havia se calado. Durante anos havia deixado Carlos ser o filho preferido, o herdeiro natural, o menino de ouro que podia fazer qualquer coisa sem consequências. Mas não hoje, não depois do que descobriu. Nosso pai me contou algo antes de morrer, disse Maria, sua voz ganhando força a cada palavra. Algo que mudou completamente a forma como eu vejo tudo isso. O sorriso de Carlos desapareceu instantaneamente. Algo em seus olhos mudou, como se uma nuvem escura tivesse passado por eles. Do que você está falando, Maria? Papai estava tomando morfina, às vezes falava coisas sem sentido. Mas Maria sabia que não era morfina. Sabia que cada palavra que seu pai disse tinha peso, tinha propósito. Ela se lembrava perfeitamente daquela tarde de domingo, 3 dias antes dele partir para sempre. Ele havia pedido para os enfermeiros saírem, havia pedido para Carlos ir buscar um café. Ficaram sozinhos no quarto do hospital. E foi então que ele abriu o coração de uma forma que ela jamais havia visto. Filha, eu cometi um erro terrível, ele disse, lágrimas escorrendo pelos olhos cansados. Confiei demais, fechei os olhos para coisas que deveria ter visto. Sua mãe sempre dizia que o amor cega, mas eu não imaginei que a cegueira pudesse ser tão cara. Maria segurou a mão dele, sentindo o peso daquelas palavras. O que aconteceu, pai? Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo forças para uma confissão que o atormentava há meses.
Descobri coisas sobre Carlos que me fizeram questionar se realmente conheço meu próprio filho. Ele sussurrou. Documentos, transferências, contas que não deviam existir. Maria, ele está desviando dinheiro das empresas há anos. O mundo de Maria desabou naquele instante. Seu irmão, o filho exemplar, o homem de negócios que todos admiravam, estava roubando do próprio pai. Comenta aí se você já desconfiou de algo assim na sua vida, se já teve aquele pressentimento de que algo estava errado com alguém próximo. Agora, parada naquela sala do advogado, Maria sabia que chegara o momento de honrar a confiança que seu pai depositou nela. Não se tratava apenas de uma herança. Tratava-se de justiça. Tratava-se de verdade. Tratava-se de impedir que a memória de um homem honesto fosse manchada pela ganância de quem deveria protegê-la. Maria, você está sendo dramática, disse Carlos, mas sua voz tremeu ligeiramente. Papai estava confuso nos últimos dias, você sabe disso. Ele tentou manter a compostura, mas Maria podia ver o suor se formando em sua testa. Era exatamente assim que ele reagia quando criança, quando era pego fazendo algo errado. Negava até o último segundo, até que as evidências se tornassem impossíveis de ignorar. O Dr. Henrique baixou os papéis do testamento, claramente desconfortável com a tensão que havia tomado conta da sala. Talvez seja melhor continuarmos em outro momento, sugeriu ele, mas Maria balançou a cabeça. Não, doutor. Isso precisa ser resolvido agora, antes que qualquer coisa seja oficializada. Ela se virou para Carlos, olhando diretamente em seus olhos. Você quer saber o que nosso pai me contou? Ele descobriu as transferências, Carlos. As contas fantasmas, os fornecedores que não existem, os 2 milhões que desapareceram ao longo dos últimos 5 anos. O rosto de Carlos perdeu toda a cor. Por um momento, pareceu que ele ia desmaiar. Suas mãos começaram a tremer, e ele teve que se apoiar na mesa para não cair. Isso é mentira, murmurou, mas sua voz não tinha mais força. Isso é uma mentira absurda. Mas Maria continuou implacável. Ela havia carregado esse peso sozinha por semanas, desde a morte do pai, e agora precisava dividir a verdade com o mundo. Ele me mostrou tudo, Carlos. Os extratos bancários, as notas fiscais falsas, os recibos de pagamentos para empresas que nem existem. Você achou que ele nunca ia descobrir? Maria sentiu as lágrimas queimando seus olhos, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva, de decepção, de anos de admiração mal direcionada. Sabe o que mais me dói? É que eu sempre te defendi. Sempre achei que as pessoas tinham ciúme do seu sucesso. Carlos tentou se recompor, passando as mãos pelo cabelo em um gesto desesperado. Você não entende como funciona o mundo dos negócios. Maria, às vezes é preciso fazer investimentos que parecem estranhos para quem está de fora. Mas suas palavras soavam vazias, como desculpas preparadas às pressas. O Dr. Henrique estava obviamente chocado, alternando o olhar entre os 2 irmãos como se assistisse a um jogo de tênis muito tenso. Investimentos? Maria riu, mas era um riso amargo. É assim que você chama roubar do próprio pai? Investimentos? Ela se aproximou da mesa onde estavam os documentos do testamento. Dr. Henrique, antes que qualquer coisa seja transferida, preciso que o senhor saiba que existe uma investigação em andamento. Meu pai, antes de morrer, entregou todas as evidências para o contador da empresa e para a Receita Federal. A mentira saiu de sua boca com uma facilidade que a surpreendeu. Não havia investigação alguma. Ainda não. Mas ela sabia que precisava ganhar tempo. Precisava fazer Carlos confessar antes que ele tivesse chance de destruir as evidências ou inventar uma versão alternativa dos fatos. Carlos se levantou bruscamente, derrubando a cadeira no processo. Você está blefando. Papai jamais faria isso comigo. Ele não queria fazer, disse Maria, sua voz ficando mais suave, mais triste. Sabe o que ele me disse? Que essa descoberta estava matando ele por dentro, que doía mais do que o próprio câncer. Ele passou noites sem dormir, tentando entender como o filho que ele mais amava, o filho em quem ele mais confiava, podia estar roubando dele há tanto tempo.
As palavras atingiram Carlos como socos. Ele se apoiou na parede, claramente abalado. Você não entende, ele murmurou, sua voz agora apenas um sussurro. Eu não queria roubar, eu precisava de dinheiro para alguns investimentos pessoais. Ia repor tudo, eu juro. Era só temporário. A confissão veio como uma avalanche. Uma vez que a primeira palavra saiu, o resto seguiu sem controle. As empresas estavam indo bem e eu achei que podia pegar emprestado. Ninguém ia sentir falta. Maria sentiu o coração partido ao ouvir aquelas palavras. Parte dela esperava que fosse realmente um mal-entendido, que houvesse uma explicação inocente para tudo. Mas ali estava a verdade crua, saindo da boca do próprio Carlos. O Dr. Henrique estava anotando tudo freneticamente, claramente percebendo que aquilo não era mais apenas uma leitura de testamento, mas potencialmente evidência para um processo judicial. 2 milhões? Carlos, disse Maria, cada palavra pesando como chumbo. 2 milhões ao longo de 5 anos. Você chama isso de empréstimo temporário? Ela se sentou pesadamente na cadeira, de repente, sentindo o peso de toda aquela revelação. Nosso pai trabalhou 40 anos para construir essas empresas. Acordava às 5 da manhã, trabalhava até tarde, sacrificou fins de semana, feriados, nossa própria convivência familiar. E você, em 5 anos, quase destruiu tudo. Carlos estava chorando agora, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Eu sei que foi errado. Eu sei que decepcionei ele. Mas eu posso consertar isso, Maria. Posso devolver tudo. Mas ela balançou a cabeça. Como, Carlos? Como você vai devolver 2 milhões? Onde está esse dinheiro? A pergunta ficou no ar como uma espada prestes a cair. Carlos abaixou a cabeção, claramente derrotado. Deixe um like se você já percebeu como a ganância pode transformar completamente uma pessoa que você ama. Como alguém que você conhece a vida toda pode se tornar um estranho quando o dinheiro entra na equação. A verdade é que Maria sempre soube que havia algo errado. Pequenos sinais que ela havia ignorado ao longo dos anos. Pequenas inconsistências que ela havia justificado por amor fraternal. Mas agora, olhando para Carlos desmoronando diante de seus olhos, ela percebeu que o irmão que ela conhecia talvez nunca tivesse existido realmente. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do ar-condicionado e pelos soluços abafados de Carlos. Maria olhou para o irmão que havia admirado a vida inteira e viu um estranho. Como não havia percebido antes? Como havia sido tão cega aos sinais que agora pareciam tão óbvios? Ela se lembrava de todas as vezes que Carlos chegava em casa com presentes caros, carros novos, roupas de marca. Sempre dizia que os negócios estavam indo bem, que havia fechado contratos importantes. O apartamento na Barra, disse Maria de repente, as peças do quebra-cabeça se encaixando em sua mente. Aquele apartamento de 2 milhões que você comprou no ano passado. Foi com o dinheiro das empresas, não foi? Carlos não respondeu, mas seu silêncio foi mais eloquente que qualquer confissão. Maria sentiu náusea. E o carro? A BMW que você deu de presente para a Júlia no aniversário dela? Também foi com dinheiro roubado. Não era roubo, Carlos murmurou fracamente. Eu sempre tive a intenção de devolver. Mas até ele mesmo não acreditava mais nessas palavras. Como se pode devolver algo que foi gasto em luxos, em vida ostentosa, em um padrão de vida que nunca poderia ser sustentado com o salário que recebia legitimamente das empresas? O Dr. Henrique finalmente quebrou o silêncio. Preciso informar que, diante dessas revelações, não posso proceder com a transferência dos bens até que essa situação seja esclarecida juridicamente. Maria sentiu um alívio estranho ao ouvir essas palavras. Pelo menos as empresas estariam protegidas por enquanto. Mas ela sabia que isso era apenas o começo. Haveria investigações, processos, muito provavelmente prisão. A família que ela conhecia estava oficialmente destruída. Sabe o que mais me dói, Carlos? Ela disse, sua voz agora mais calma, mas carregada de uma tristeza profunda. Não é nem o dinheiro. É a traição. É saber que enquanto eu trabalhava 12 horas por dia nessas empresas, ganhando um salário justo,
Você estava roubando milhões. Você nunca entendeu a pressão que eu sentia. Carlos explodiu de repente, sua tristeza se transformando em raiva defensiva. Papai sempre esperou que eu fosse perfeito, que eu carregasse o nome da família, que eu fizesse as empresas crescerem. Você acha que foi fácil? Maria o olhou com incredulidade. Então a solução foi roubar dele? A solução foi trair a confiança do homem que te deu tudo? Eu cometi erros, Carlos admitiu, mas não sou um criminoso. Sou seu irmão. Mas Maria balançou a cabeça. Meu irmão morreu no dia que decidiu roubar do próprio pai. Eu não sei quem você é. As palavras saíram mais duras do que ela pretendia, mas eram verdade. O Carlos, que estava diante dela, era um estranho. Alguém capaz de mentir, roubar e trair sem escrúpulos. Ela se lembrou de um episódio que havia acontecido 6 meses antes da morte do pai. Roberto havia comentado casualmente durante um almoço de domingo que as contas das empresas estavam um pouco apertadas, que talvez fosse preciso cortar alguns custos. Carlos havia se oferecido imediatamente para revisar os números, para encontrar onde estava o problema. Agora Maria entendia. Ele estava tentando esconder suas próprias pegadas, tentando encontrar uma forma de justificar os buracos que havia criado. Você lembra daquela conversa sobre as contas apertadas? Perguntou Maria. Papai estava preocupado, achando que havia algum problema com a gestão. E você, que estava causando o problema, se ofereceu para ajudar a resolvê-lo. Como você conseguiu dormir à noite sabendo disso? Carlos não respondeu. Provavelmente não havia resposta para uma pergunta como essa. Como se explica a capacidade de enganar alguém que te ama incondicionalmente? O Dr. Henrique se levantou, claramente desconfortável com toda a situação. Vou precisar entrar em contato com meus colegas especializados em direito criminal. Essa situação está muito além de um simples inventário. Maria assentiu. Ela sabia que a partir daquele momento tudo mudaria. Haveria advogados, investigações, provavelmente reportagens na imprensa. As empresas que seu pai havia construído com tanto orgulho seriam associadas a escândalo e roubo. Eu quero fazer a coisa certa, disse Maria, olhando diretamente para Carlos. Vou entregar todas as evidências que papai me deu para as autoridades competentes. Vou lutar para que as empresas sejam preservadas e que os funcionários não sejam prejudicados por causa das suas ações. Carlos a olhou com desespero. Você vai me entregar para a polícia? Sua própria família? Você se entregou no momento que decidiu roubar. Respondeu Maria. Eu só vou garantir que a justiça seja feita. Era surreal estar tendo essa conversa com alguém que havia sido seu melhor amigo durante toda a infância, com quem havia compartilhado segredos, sonhos, planos para o futuro. Comenta sim se você já teve que tomar uma decisão dolorosa, mas necessária, envolvendo família. Não se nunca passou por isso. A verdade é que Maria sabia que essa decisão a atormentaria pelo resto da vida. Mas ela também sabia que não havia alternativa. Permitir que Carlos ficasse impune seria trair a memória do pai. Seria permitir que outros funcionários inocentes fossem potencialmente prejudicados no futuro. Às vezes, amar alguém significa fazer as escolhas mais difíceis, mesmo quando essas escolhas destroem nossa própria felicidade. Carlos se levantou abruptamente, caminhando até a janela do escritório. Do 20º andar, a cidade se estendia como um mapa de oportunidades e sonhos. Você não entende o que isso vai significar, disse ele sem se virar. Minha carreira, minha reputação, minha família. Júlia está grávida, Maria. Nosso primeiro filho. Você vai destruir tudo isso. A manipulação emocional era típica dele. Sempre que se via encurralado, Carlos apelava para os sentimentos, tentava fazer os outros se sentirem culpados por suas próprias escolhas. Quem destruiu tudo foi você, respondeu Maria, mantendo a voz firme. No momento que decidiu colocar a mão no dinheiro das empresas, você destruiu sua própria família. Eu só estou revelando o que você já fez. Ela se aproximou da mesa do Dr. Henrique, onde estavam espalhados os documentos do testamento que agora pareciam completamente irrelevantes.
E sabe de uma coisa? Talvez seja melhor que seu filho cresça sabendo a verdade sobre o pai do que vivendo uma mentira. Você sempre teve inveja de mim, disse Carlos, se virando finalmente. Seus olhos estavam vermelhos, mas agora havia raiva neles, não mais tristeza. Desde criança você tinha inveja, porque papai gostava mais de mim, porque eu era o herdeiro natural, porque eu tinha sucesso nos negócios. Maria sentiu uma risada amarga subir pela garganta. Sucesso? Você chama roubar de sucesso? Eu nunca tive inveja de você, Carlos. Eu tinha admiração. Grande diferença. O doutor Henrique se levantou, claramente querendo encerrar aquele encontro que havia se transformado em algo muito além de suas competências. Vou suspender todos os procedimentos relacionados ao testamento até que essa situação seja resolvida legalmente. Sugiro que ambos contratem advogados especializados em direito criminal e civil. Maria assentiu. Ela já havia pensado nisso. Nos últimos dias, desde que descobriu a verdade sobre Carlos, havia pesquisado advogados, havia se preparado para esse momento. Existe mais alguma coisa que eu deveria saber? Perguntou Maria, olhando diretamente para Carlos. Outras contas, outros desvios, outras mentiras? Carlos hesitou, e nessa hesitação, Maria viu que havia sim mais coisas. Sempre havia mais coisas quando se tratava de desonestidade. Era como uma bola de neve que crescia a cada nova mentira, a cada novo crime para encobrir o anterior. As obras da nova sede, murmurou Carlos finalmente. Eu superfaturei alguns materiais. E tem a questão dos impostos, que não foram recolhidos corretamente nos últimos 2 anos. Maria sentiu o mundo girar. Não eram apenas 2 milhões. Eram muito mais. Provavelmente eram anos de crimes, de decisões erradas, de uma escalada que havia começado pequena e se tornado um monstro que consumiu a integridade de seu irmão. Quanto? Perguntou ela, sua voz agora apenas um sussurro. Quanto no total, Carlos? Ele abaixou a cabeça, claramente derrotado. Uns 4 milhões, talvez 5. Eu não fiz as contas exatas. 5 milhões. Quase metade do valor total das empresas. Maria se sentou pesadamente, sentindo as pernas fraquejarem. Seu pai havia morrido sabendo apenas de uma parte da traição. Se soubesse do tamanho real, talvez tivesse morrido ainda mais cedo. Como você conseguiu esconder tanto dinheiro? Ela perguntou genuinamente curiosa sobre a mecânica da traição. Não é fácil fazer desaparecer 5 milhões sem que ninguém perceba. Carlos deu um sorriso amargo. Você subestima o poder de estar na posição de diretor financeiro. Eu controlava as contas. Eu fazia os relatórios. Eu apresentava os números para papai. É surpreendentemente fácil quando você tem acesso a tudo. Maria pensou em todos os relatórios mensais que Carlos apresentava para o pai. Todos aqueles gráficos coloridos mostrando crescimento e prosperidade. Tudo mentira. Tudo cuidadosamente fabricado para esconder uma realidade muito diferente. E os auditores externos? Como você enganou eles também? Carlos deu de ombros. A auditoria externa é cara. Papai confiava em mim para fazer a auditoria interna. Mais uma vez, confiança mal depositada. A frieza com que Carlos falava sobre a confiança do pai foi como um soco no estômago de Maria. Não havia remorso real ali, apenas o pesar de ter sido descoberto. Você não sente nada? Ela perguntou incrédula. Nem um pouco de culpa pelo que fez? Carlos a olhou por um longo momento. Claro que sinto, mas sentir culpa não vai devolver o dinheiro. Não vai mudar o que aconteceu. A única coisa que importa agora é encontrar uma saída. A saída é assumir as consequências, disse Maria. É confessar tudo, devolver o que ainda pode ser devolvido e aceitar a punição. Mas ela sabia que Carlos não faria isso voluntariamente. Pessoas como ele nunca assumiam responsabilidade até serem forçadas. Sempre havia uma desculpa, sempre havia alguém para culpar, sempre havia uma forma de se vitimizar. Se essa história está te prendendo, apoie com um super thanks. A realidade é que Maria estava descobrindo não apenas sobre os crimes financeiros de Carlos, mas sobre sua própria natureza.
Durante anos, ela havia sido a irmã compreensiva, sempre disposta a perdoar, sempre vendo o lado bom das pessoas. Mas havia limites para a compreensão, havia linhas que não podiam ser cruzadas. E Carlos havia não apenas cruzado essas linhas, ele havia as explodido completamente. 6 meses depois, Maria estava sentada na mesa que um dia foi do pai, no escritório principal da Silva Mendes Construções. O juiz havia determinado que ela assumisse temporariamente a administração das empresas, enquanto o processo criminal contra Carlos seguia seu curso. Foi uma decisão difícil para todos os envolvidos, mas a única que fazia sentido para proteger os funcionários e preservar o trabalho de uma vida inteira. Carlos estava respondendo ao processo em liberdade, mas havia sido afastado de qualquer função nas empresas. Sua esposa Júlia havia dado à luz uma menina linda, mas o casamento não resistiu ao escândalo. As manchetes dos jornais econômicos foram implacáveis. Herdeiro desvia milhões da própria empresa familiar. Traição familiar resulta em investigação criminal. Império empresarial abalado por fraude interna. Cada manchete era como uma facada no coração de Maria, mas ela sabia que a verdade precisava vir à tona. O mais difícil havia sido enfrentar os funcionários. Pessoas que trabalhavam ali há décadas, que confiavam na família Silva Mendes, que de repente descobriram que parte de seus salários e benefícios havia sido comprometida pelos desvios. Maria reuniu todos no auditório da empresa na semana seguinte à descoberta. Foi uma das conversas mais difíceis de sua vida. Eu sei que vocês estão assustados, ela disse, olhando para os rostos preocupados à sua frente. Eu sei que têm medo pelos seus empregos, pelas suas famílias, mas quero que saibam que vamos superar isso. As empresas são sólidas, os projetos continuarão, e ninguém aqui é responsável pelos erros de uma pessoa. Os aplausos foram tímidos, mas havia esperança nos olhos daquelas pessoas. Maria prometeu a si mesma que honraria essa esperança. Recuperar os 5 milhões desviados foi um processo longo e doloroso. O apartamento de Carlos foi leiloado, o carro foi vendido, as joias e obras de arte que ele havia comprado foram confiscadas. Ainda assim, foi possível recuperar apenas cerca de 60% do valor total. O resto havia sido gasto em viagens, restaurantes caros, uma vida de luxo que agora parecia obscena aos olhos de Maria. Durante o processo judicial, Carlos tentou várias estratégias de defesa. Primeiro, negou tudo completamente. Depois, admitiu parcialmente, mas alegou que tinha intenção de devolver o dinheiro. Finalmente, tentou culpar a pressão psicológica e as expectativas do pai. Nada funcionou. As evidências eram sólidas demais. As provas contábeis eram irrefutáveis. No final, ele foi condenado a 8 anos de prisão e ao pagamento de multa equivalente ao dobro do valor desviado. A sentença foi lida numa sala fria do tribunal. Maria estava presente, não por vingança, mas por uma necessidade de ver a justiça sendo feita. Carlos chorou quando ouviu a condenação. Por um momento, Maria sentiu pena dele. Por um breve momento, voltou a ver o irmão que conhecia, a criança que brincava com ela no quintal de casa. Mas o momento passou. Ações têm consequências, e Carlos havia feito suas escolhas. O que mais machucou Maria não foi a traição financeira, mas a descoberta de que havia sido enganada a vida inteira. Quantas vezes ela havia defendido Carlos quando outras pessoas questionavam sua honestidade? Quantas vezes ela havia acreditado em suas histórias elaboradas sobre sucessos nos negócios? Ela se sentia tola, ingênua, uma vítima de sua própria bondade, mas também descobriu uma força que não sabia que possuía. Assumir as empresas não foi fácil. Ela teve que aprender rapidamente sobre aspectos do negócio que nunca havia precisado conhecer antes. Teve que tomar decisões difíceis, demitir algumas pessoas, reestruturar processos, recuperar a confiança de clientes e fornecedores. Mas conseguiu. As empresas não apenas sobreviveram ao escândalo, como prosperaram sob sua liderança.
Um ano depois da sentença de Carlos, Maria estava revisando os relatórios financeiros quando bateram na porta de seu escritório. Era Júlia, a ex-esposa de Carlos, carregando a filha de 2 anos nos braços. Ela merece conhecer a tia, disse Júlia simplesmente. Maria olhou para a criança, que tinha os olhos do pai, mas o sorriso da mãe, e sentiu seu coração se aquecer, pela primeira vez em muito tempo. Ela vai saber a verdade quando crescer, disse Maria, pegando a menina no colo. Mas também vai saber que pode escolher ser diferente. Júlia assentiu. É tudo o que podemos fazer, não é? Tentar quebrar os ciclos, tentar ser melhores que as gerações anteriores. Maria olhou pela janela do escritório, vendo a cidade se estender diante dela, cheia de possibilidades e novos começos. Se você chegou até aqui nessa história, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Compartilhe com quem precisa refletir sobre valores familiares e apoie com Super Thanks para nos ajudar a produzir mais histórias como essa. A verdade é que família não é apenas sangue. Família é lealdade, é honestidade, é estar presente nos momentos difíceis. E às vezes proteger a família significa tomar as decisões mais dolorosas de nossas vidas. A ganância não rouba apenas dinheiro. Ela devora famílias inteiras, destrói relacionamentos construídos ao longo de décadas, transforma amor em desconfiança. Mas a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre encontra um jeito de aparecer. E quando ela chega, nada permanece igual. Cabe a cada um de nós escolher de qual lado da verdade queremos estar.